Amado Jesus, diante da Tua misericórdia e do altar do Teu amor, entregamos nossas vidas e rogamos, Senhor Jesus amado, a Tua permissão para iniciarmos essa grandiosa dádiva de estudo espírita, levando-nos à compreensão do ser, não só ainda enquanto carne, mas também, Senhor, quando retornarmos para a nossa essência espiritual. Conceda-nos, Senhor, a capacidade da compreensão, a lucidez da razão, que nossos ouvidos possam ouvir e compreender, que nossos olhos possam enxergar e ver além da matéria, das aparências, que a nossa capacidade de interpretação possam ser ampliadas ao limite, Senhor, do espiritual, da mente, da sabedoria, não só nos parâmetros limitados do cérebro físico, mas da mente eterna. Assim, Cristo Jesus, rogamos Tuas bênçãos para esta casa, que nos concede estas oportunidades, a presença dos benfeitores amigos e dos espíritos simpáticos que querem comungar junto a nós deste aprendizado sublime. Assim, Cristo Jesus, encarnados e desencarnados, possam beber da fonte fecunda da Tua sabedoria, através do Espiritismo cristão. Rogamos, Cristo Jesus, que estas bênçãos sagradas e celestes se estendam a todos aqueles que de alguma forma conseguirem participar desse banquete de estudo para seus lares, suas famílias e seus familiares. Agradecidos por tanta oportunidade de amor, em Tuas iluminadas mãos, nossas vidas entregamos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja Teu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, e ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações, e liberte-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que Deus seja louvado, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, pedi e obtereis, ação da prece, transmissão do pensamento. A prece é uma invocação. Ao fazê-la, o homem entra em comunicação pelo pensamento com o ser ao qual se dirige. Pode ser para pedir, para agradecer ou para glorificar. Podemos orar por nós mesmos, por outras pessoas, pelos vivos ou pelos mortos. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução da vontade dele. E as que são dirigidas aos bons espíritos são igualmente levadas a Deus. Quando oramos para outros seres que não a Deus, é somente na qualidade de intermediários que eles as recebem, pois nada pode se realizar sem a vontade de Deus. O Espiritismo nos faz compreender a ação da prece ao explicar o modo de transmissão do pensamento, seja quando o ser chamado atenda ao nosso apelo, seja quando o nosso pensamento chegue até ele. Para compreendermos como isso acontece, é preciso imaginar todos os seres encarnados e desencarnados mergulhados no fluido universal que ocupa todo o espaço, tal qual nós achamos envolvidos pela atmosfera aqui na Terra. Esse fluido recebe um impulso da vontade e ele é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som. Com uma diferença: as vibrações do ar são limitadas, ao passo que as luzes do fluido universal se estendem ao infinito. Portanto, quando o pensamento é dirigido a um ser qualquer na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou de desencarnado para encarnado, uma corrente de fluido se estabelece entre um e outro, transmitindo o pensamento entre eles como o ar transmite o som. A intensidade dessa corrente de fluido será forte ou fraca, de acordo com a força do pensamento e da vontade de quem ora. É desse modo que a prece é ouvida pelos espíritos em qualquer lugar em que se encontrem. É dessa maneira também que os espíritos se comunicam entre si, nos transmitem suas inspirações e que as relações se estabelecem à distância entre os encarnados. Esta explicação visa em especial esclarecer aos que não compreendem a utilidade da prece puramente espiritual, isto é, vinda da alma. Tem por finalidade separar a prece das coisas materiais e tornar compreensível o seu efeito, mostrando que pode ter uma ação direta e efetiva, mas sempre subordinada à vontade de Deus, juiz supremo de todas as coisas, a quem cabe tornar eficaz sua ação.
Que assim seja. Boa tarde, meus irmãos queridos. Que mais uma vez a tarde seja iluminada pela sabedoria divina sobre a luz do Espiritismo, para que a gente compreenda a nossa essência, o nosso ser. Quando falamos de pensamento, e hoje, na atualidade, nós estamos a cada dia mais compreendendo que o pensamento é a matriz primordial do futuro, e que o futuro é o presente, e que o passado também confunde-se no nosso hoje, e aí ficamos intrigados como nós não conseguimos controlar nossos pensamentos. Graças a Deus nós ainda não controlamos. Porque aquele que controla o pensamento, ele tem a arma mais poderosa do universo. Jesus Cristo nos deu um exemplo fantástico de controle do pensamento. Ele, através do pensamento, ele curava uma lepra e fazia restituir o órgão defeituoso. Leprosos sem lábios, sem dedos, pés, Jesus Cristo apenas dizia: eu quero curar-te, seja curado. Não é a palavra que cura, é a força do pensamento. A palavra é a condução da força do pensamento, a concretização. Então, graças a Deus, ainda nós não temos esse controle do pensamento. Por quê? Nós íamos curar 10 e matar 1 milhão. Né? Porque nós temos que aprender a controlar primeiro nossas emoções. E para controlar nossas emoções, nós precisamos primeiro desenvolver a capacidade de amar. Você já imaginou? Se lá naquela época, mais ou menos 100 milhões de anos atrás, quando o macaco começou a ter os fragmentos maiores de instintos, que através dos milênios e milhões de anos, ele foi adquirindo ali a forma erecta e largou de ficar em cima das árvores e desceu e passou não a caminhar, né, com as 4 patas no solo, mas ali caminhando apenas com 2 patas, e aquilo que era para ele fundamental, que eram as mãos, que os braços eram alongados porque precisaria ser mais forte, que ele vivia em cima de árvores, passou a ser secundário, e ele passou a usar as pernas e começar a ficar erecto, e ali ter os primeiros lampejos das ideias, não mais os instintos, mas deixando de ser macacoide e sendo macacoide humanoide, e ali fragmentava os primeiros pensamentos com a capacidade iniciando ali a conquista do seu direito de pensar, ou aquilo que nós temos com tanta grandiosidade que se chama livre-arbítrio. Você já pensou se ele tivesse o poder do controle do pensamento? Ele tinha conquistado o mundo, né? Em pouco tempo, né? Mas não aprendendo a conquistar a si mesmo. Então o pensamento foi crescendo no processo evolutivo da criatura, e nós compreendemos que aquele que detém o controle do pensamento, juntamente com o amor, ele faz milagres. Assim nos mostrou os avatares da humanidade, né? Todos os grandes da humanidade fizeram trabalhos e transformações fenomenais nesse mundo, apenas através da vontade, com o controle do pensamento e a direção dessa energia. Quando nós descobrimos que quanto mais nós obedecermos nesse processo chamado livre-arbítrio, aprender a controlar nosso coração, né, o nosso sentimento, e organizar os pensamentos, nós criamos as asas que conquistamos o direito de participar com o autor do universo, que é nosso Pai, Deus, de todas as coisas,
e criamos a liberdade, então, ali, quase ou absoluta, ou quase absoluta, então não é dado ao homem o direito ainda de comandar os seus pensamentos enquanto ele não organizar seus sentimentos. Ainda somos falhos nos sentimentos. Hoje nós vamos ver aí o controle do sentimento através de Francisco e os estudos do pensamento através dos trabalhos de corrente magnética, né? Dando continuidade a esses dois estudos, que são as duas asas que nos libertam para alçarmos o voo da conquista de nós mesmos. A partir do momento que nós conseguimos conquistar a plenitude da pureza do sentir, deixamos de ser ainda homens animalizados e passaremos para a condição de homens sapiens sapiens, para homens espiritualizados. E depois de homens espiritualizados, passaremos a homens angelicais. Olha só as promoções que temos. Eu acredito que nós demos um passo muito grande nesses 40 mil anos, quando conquistamos o equilíbrio da razão. Lá, naquela transição de 60 mil anos, de 40 mil anos a 60 mil anos, foi aonde foi fazendo essa grande transição do Neandertal, né, o homem Neandertal, para o homem sapiens. E adquirindo assim a capacidade do livre-arbítrio, né, não mais dos fragmentos macacóides do instinto, mas do pensamento organizado, concatenado. Mas estes pensamentos foi dando-nos uma capacidade intelectual muito grande, mas fomos nos perdendo, esquecendo que teríamos que também desenvolver a capacidade de amar, a capacidade de perdoar, a capacidade de humildade, de fraternidade, porque se nós não desenvolvermos primeiramente isso, o pensamento se transforma numa navalha de duplo corte. Ela dá uma capacidade intelectual por ser, mas tudo aquilo que ele decide é para a destruição dele ou da humanidade. É o que está acontecendo hoje. Nós vemos aí as capacidades tecnológicas do mundo, que tem condição de destruir o mundo centenas de vezes. Olha a capacidade do homem de pensar, de desenvolver, de inventar, e cria um único país. Tem lá bombas que destrói 20 vezes o mundo, mas por que ele vai criar 20 bombas que destroem 20 vezes? Se ele usar uma só, as outras 19 ficam nulas. Então, assim, é umas coisas infantis, né? E por que não cria uma bomba de salvar o mundo? Aí sim poderia criar 20, né? Que salvaria 20 vezes o mundo. Então, assim, nós somos muito perigosos. O nosso pensamento é uma navalha, e ele trabalha em dois sentidos. E quanto mais compreensão nós temos da simplicidade das leis de Deus e dos ensinamentos de Jesus, nós compreendemos que quanto mais usarmos o pensamento para fazer o bem ao próximo, reverte-se num processo de crescimento para a nossa alma e um domínio maior do nosso eu. E assim, quando dominamos o nosso eu, matando o ego humano e dominando o eu espiritual, nós ganhamos o direito de acessar os horizontes sagrados das energias mentais, que a fonte inicia-se na vontade e concretiza-se no pensamento com a ação. Olha que coisa fantástica. Aí nós teremos a condição de dizer a um jovem obsedado, repleto de uma falange de espíritos, ou legião de espíritos, dizer: sai dele, e os espíritos sairão imediatamente. Nós teremos condição de dizer para um homem que estiver numa morte aparente, igual Lázaro, né, a morte cataléptica, dizer: retorne à vida, e ele retornará. Nós imporemos a mão, né, a uma pessoa que estiver com um câncer profundo e diz: seja curado, e a cura é feita imediatamente. Nós teremos a condição de manipular os elementos, pegar um pouco de terra, cuspir, mexer e passar nos olhos de um cego e soprar. E aquele emprasto de salivas magnetizada juntamente com a terra que virou barro, através do sopro se vira pó e faz o homem enxergar, retornar à visão física. Então, quando nós adquirirmos
a capacidade de amar, consequentemente nós organizaremos nossos pensamentos nessas habilidades que muita gente acredita que é milagre, mas é apenas um desenvolvimento da organização sentimental e vibracional do pensamento, coração e mente em uníssono, né? Amém? Espero que eu tenha sido claro. É fascinante essa teoria, essa análise, né? Eu viajo nela assim como eles estão viajando para Marte, né? Nas linhas do pensamento. É a pena que eu não tenho a capacidade intelectual para expô-la de tudo aquilo que eu vejo na minha condição do pensamento, né? Boa tarde. Boa tarde. Dando continuidade aos nossos estudos, irmão de Assis. O irmão Falcão. Naquela tarde, Francisco assistiu a uma tempestade espetacular. De dentro da sua choça, contemplava emocionado a furiosa descarga. Estava admirado de ver que aqueles gigantes abertos deixavam-se molhar como crianças submissas, que as rochas não resistiam e que as orgulhosas montanhas submetiam-se humildemente aos castigos do vento e do granizo. Eu tenho que ser assim, dizia o irmão, em alta voz, e se estendeu de bruços no chão, com os braços abertos. Sua alma mergulhou na substância da terra e, entregue nas mãos do Altíssimo, deixou-se levar docilmente pelas correntes divinas. Foi assim, nesse tempo, que o irmão travou uma misteriosa amizade com o Falcão, que morava no Gran Sasso. Certo dia, em pé sobre a rocha, Francisco estava vivendo a proximidade e a ternura de todas as criaturas, quando um temível falcão voltava da caça, com poderosas batidas de asas. Francisco admirou o sentido de orientação, o impetuoso cruzar dos ares e o extraordinário facilidade com que a ave aterrissou em uma pequeníssima saliência da rocha. O irmão sentiu carinho e admiração por aquela criatura. Disse que estabeleceu uma sintonia entre os Francisco e a ave de rapina, e que a ave detectou o carinho do irmão. Francisco acendeu todos os fogos de sua sensibilidade e lhe dirigiu estas palavras: Meu pássaro, irmão Falcão, filho de Deus, escute. Sou seu irmão, não tenha medo. Abra as asas e venha. O que aconteceu não tem explicação humana. O falcão estendeu as asas e, quase sem batê-las, deixando-se cair, como que quem dá um pulo, desceu e pousou a poucos metros do irmão. Diante disso, a admiração e a ternura do irmão por aquela ave elevaram-se ao máximo. Disse Ea que o poderoso pássaro percebera o carinho do irmão e ficará feliz por isso. Francisco não se moveu. Ficou olhando com grande carinho e gratidão. O falcão também não se moveu. Olhava para cá, para lá, com naturalidade. Francisco pensou, então, em dar-lhe de comer. Lembrou-se, porém, que não tinha em sua cabana, a não ser pão e água que o Frei Leão lhe trazia todos os dias, e que as aves de rapina só comem carne. Desistiu da ideia de dar-lhe de comer. Dirigiu-lhe
Dirigiu-lhe a aves palavras de carinho. Onde está o seu ninho, pássaro de Deus? Como deve ser bonito ver o mundo dessas alturas. Meu pássaro, você não tem rotas traçadas no ar. Como não se perde e chega onde quer? Onde está a sua bússola? Quem o ensinou a voar? O que você faz nos dias de tempestade? Você tem medo dos relâmpagos? Que você faz quando cai metros de neve em cima destas montanhas? Deus plantou na terra estas rochas temíveis para lhe servir de morada. Não vá cair no pecado da ingratidão. O falcão passava todos os dias pela choça do irmão, familiarizando-se tanto que o falcão ficava habitualmente na plataforma da rocha em que o irmão estava instalado. Só se ausentava nas horas em que ia caçar sua comida. Francisco ficou penalizado ao lembrar que o falcão comia outros passarinhos. Procurou não pensar nisso. A amizade entre eles tornou-se tão profunda e humana que à meia-noite o falcão vinha bater as asas na choça de Francisco, acordando-o para a oração matinais. Quando o irmão ficava doente, o falcão não acordava, ou deixava para acordá-lo mais tarde. Quando se despediu do Alverne, Francisco fez uma menção especial ao irmão Falcão. Isso chama amor, né? Não precisa falar, né? Sente através das vibrações do coração. A noite da estigmatização. Irmão Leão, pediu Francisco, abre as missal ao acaso e lê as primeiras palavras que teus olhos encontrarem. As palavras eram estas: Eis que subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem veio para ser preso, torturado e crucificado, mas ressuscitará no terceiro dia. Francisco mandou o Frei Leão fazer a mesma coisa, uma segunda e uma terceira vez, e sempre saíram palavras referentes à paixão do Senhor. Francisco estendeu as asas, recolheu todas as suas paixões por seu amor crucificado, reuniu todo o bater de seu coração dos últimos 20 anos e durante várias semanas, dia e noite, ficou submerso nos abismos da dor e do amor do crucificado. Sua sensibilidade, vivíssima por natureza, foi potencializada até superar os parâmetros humanos normais. Nessas semanas, abriu as portas a um desejo veementíssimo, o desejo de sentir em si mesmo a dor e o amor que Jesus sentiu quando estava na cruz. Como quem se abre para o mundo sideral infinito com um potente telescópio, ou como quem submerge nas profundidades do mar com um escafandro, o irmão recolhendo suas faculdades na quietude e na fé, penetrou como referência nas intimidades do crucificado e aí ficou durante muitos dias e muitas noites. Presenciou coisas que estão ocultas à curiosidade humana, quieto, imóvel, deixando-se impregnar pelos sentimentos de Jesus, participando da experiência profunda do crucificado. Desceu até as mananciais primitivos de Jesus crucificado, onde nascem os impulsos, as decisões e a vida.
onde se fundem o amor e a dor, apagando todas as fronteiras. Francisco viveu a temperatura interior de Jesus. O amor e a dor são a mesma coisa. Meu Jesus, disse Francisco, sofreste por mim porque me amaste, e me amaste porque sofreste por mim. Amaste-me gratuitamente. Teu amor não tinha nenhuma utilidade, nenhuma finalidade. Não sofreste para me redimir, mas para me amar e por me amar. Não tens outra razão a não ser a do amor. A razão da sem razão do amor chama-se gratuidade. Levaste-me pelos tempos eternos, como um sonho dourado. Mas quando chegou a hora, todos os sonhos se desvaneceram e me amaste como objetivo de um escravo, pretos, uma gota de rubras de sangue. Onde há amor, não há dor. Concebeste-me no amor em uma eternidade, e me deste a luz da dor em uma tarde escura. Desde sempre e para sempre, amaste-me gratuitamente. Francisco saiu da cabana e começou a gritar desesperadamente. O amor não é amado. O amor não é amado. Gritava para as estrelas, para os ventos, para as solidões, para as imensidades e para as rochas, para as azinheiras, para os falcões, para os homens que dormiam do outro lado das montanhas. Naquela noite, o irmão estava ébrio, delirante, incendiado, torturado pelo amor. Seu pensamento ardia por completo, só de pensar que o amor não fora amado. Era uma noite profunda. Os segredos da terra tornavam-se manifestos. A criação estava silenciosa e a luz coberta com uma mortalha. Um ar morno, como presságio de tremor de terra, acariciava o bosque. Podia acontecer qualquer coisa nesta noite. Este mundo podia submergir ou outros mundos emergir. Todos os odores, dos acres até os mais dóceis, dançavam nos ventos, sem ordem e numa mistura estranha. O diapasão de Francisco soava em seu tom mais agudo. Na sua terra, as águas tinham tocado o cume mais alto. Hoje podia morrer ou ressuscitar. Para que cantar? O mundo cantava um noturno sossego, mas aquilo podia ser o prelúdio de uma cantada apassionada. Os velhos guerreiros dormiam mergulhando em sonhos eternos, como todas as lágrimas secas. A lua despedirá-se havia muitos dias e vagava pelos hemisféricos austrais. As estrelas eram a única senhora daquela noite. O Senhor Deus tinha elevado a altura de Francisco, além de todas as alturas, e tinha acendido em suas veias uma fogueira de chamas altíssimas. O coração da terra batia como que pressentindo um parto iminente ou uma cataclisma como as das idades primevas. Aí esse escritor, né, ele divaga
nos paradoxos da alma, analisando a capacidade espiritual, amorosa, mas analisando assim e comparando com a capacidade de pensamento. E se a gente fazer isso, nada nós entendemos. Entenderemos ou sentiremos, não é? Porque esse amor de Francisco, assim que buscou a essência do amor de Cristo, ele não é entendido, ele tem que ser sentido. Tem que sentir ele nas entranhas da alma. Quando ele diz aí que o amor é dor, e depois ele diz que a dor não é o amor, e aí vai divagando nestes paradoxos. E a verdade é que não tinha como analisar aquela essência de Francisco, mas tem como analisar a questão da vontade, do querer. Tanto é que ele transforma essa vontade de amar e de encontrar com o crucificado até receber o estigma de Jesus Cristo, não é? Então, assim, plasmar nele aquilo que Jesus Cristo tinha, as feridas de Jesus Cristo, a dor de Jesus Cristo, para ele, materialmente dizendo, chegar no limite do sentido e compreensão do amor de Cristo. Então ele não se sentia digno de só ter o amor. Aí ele queria sentir a dor de Cristo também. Então, sobre a linha do nosso estudo e de hoje principalmente, que é a linha do pensamento, então olha, ele já havia ali encontrado a essência do amor, porque ele já conseguia conversar com os animais. Ele já transmitia a vibração do amor quando chegava numa cidade, que todas as pessoas que tocavam nele eram curadas, sem precisar de palavras, certo? Ele conversava com as andorinhas, passarinho, conversou com uma das aves mais ariscas e até violentas, que é o falcão, e só direcionando a energia do amor. Mas isso ainda, ele queria sentir esse amor e comprovar esse amor. E aí ele entrou nessa invocação mental para receber os estigmas de Jesus. É onde ele inicia aí, a grande fusão com Cristo. Aquilo que Jesus falou, eu e o Pai somos apenas um. Então ele aí fez essa fusão, eu e Cristo somos apenas um. Eu sou o amor na dor. Ou seja, mesmo na dor mais profunda, sangrando, assim como Jesus sangrou em vários locais, em todos os locais que Cristo sangrou, Francisco começou a sangrar, a ter as hemorragias, as enfermidades. Isso é o estigma. E aí ele, nessa dor, ele comprovou o amor de Cristo. Nele fundiu-se. Nós conseguimos entender isso? Intelectualmente não. Aqui não. Para entender isso tem que ser aqui, E nem explicar. Nem explicar. Mas por isso que entrou essa, veja só essa divagação onírica desse poeta. Porque ama e amor não é amor? Amor não é amor. Amor é dor, mas depois ele disse, a dor não é amor. Mas se quando a pessoa ama, o amor é amor, ele não é nada, ele é apenas amor, então ele não tem explicação. Aí o escritor entendeu, ele falou que as luas haviam sumido, que estava vagando no astral, que brilhava só as estrelas, que o mundo se transformou. Por quê? Porque é aquilo que nós dissemos no início. Nós, quando sentimos o amor, nós ganhamos o universo, sem sair do lugar. Não diz que os anjos comunicam-se através do pensamento? O pensamento é organizado. E através do quê? Do sentimento. É o amor que comunica, né? Porque ele é carregado através do fluido cósmico. O fluido cósmico é emanação de quem?
do Pai. Deus é o quê? Amor. Mas nessa fusão que ele entrou aqui, no caso, assim, pode ter entrado, por exemplo, talvez Chico, assim, algumas pessoas, pode ter entrado, mas de forma diferente, mas ele, ele foi um dos únicos que conseguiu entrar nessa fusão dessa forma. Assim, até hoje, na história da humanidade, foi o único. Porque, assim, talvez Chico entrou de outra forma, mas como... Não, mas não teve esse estigma. Então, dessa forma... Dessa intensidade. Porque aqui consta, pelo que fala, que ele vivenciou a todo momento, né? Tipo assim, ele passou por todo o marcha ali que Cristo passou, ele sentiu como se tivesse pregado na cruz igual, com a dor igual. Passou tudo e ficou os buracos e as feridas. Então, assim, e a dor. E sem medicamento, sem remédio. Mas por um lado também... Qual o objetivo? Qual o objetivo disso? Qual o objetivo disso? Transformar a Igreja Católica. Fazer ela repensar em Jesus Cristo, que ela havia perdido. Compreendeu aí? Mas aí também, no mesmo jeito que ele sentiu tudo isso, ele conseguiu sentir o amor de Cristo, né? O amor... Não, para sentir isso, ele tinha que sentir o amor primeiro. Para fazer isso, ele tinha que ter sentido o amor primeiro. Não tinha como fazer isso sem o amor. Não aguentava também. Não aguentaria. Não faria. Na verdade é que ninguém faz. Por isso que ele entra no paradoxo do amor é a dor, mas a dor não é amor, então entra no paradoxo. Por exemplo, aquele que não tem amor, ele faz sacrifício por outra pessoa? Não, porque se ele não tem amor, ele tem ego. E o ego não faz sacrifício, nem de si mesmo. Então hoje nós vimos lá uma manifestaçãozinha de ego. Ao dar o evangelho para abrir, você vai ler, peraí que eu vou levantar e vou beber água. E olha, minha sede é mais importante que a palavra de Deus no Evangelho segundo o Espiritismo e do que você estuda, que saiu lá da casa de vocês e veio para a minha. O mais importante sou eu que estou com sede. Isso é manifestação do ego. Então, se não tem amor, não faz. Não é porque não consegue fazer, é porque nem vai tentar fazer. O amor é o princípio da conquista de tudo. Meu Senhor, nesta noite, eu quisera dizer as palavras mais profundas que já foram dadas a uma pessoa a pronunciar. Jesus crucificado, minha terra está preparada para receber qualquer tempestade. Podes descarregar os relâmpagos, centelhas e raios que quiseres. Tomara que eles abram em minha carne sulcos de sangue e abismo de dor. Estou disposto. Por um momento, quero ser tu, Jesus. Salta tua torrente de amor pelo torrente de meu sangue. Faz de minha carne uma pira de dor e de meu espírito uma fogueira de amor. Jesus crucificado, eu gostaria de subir a essa cruz, arrancar-te os cravos, fazer-te descer, subir eu mesmo e ficar aí, substituindo-te, nem que fosse por um minuto. Daí de cima, eu quisera abraçar o mundo, quisera amar todos os seres humanos, amar e sofrer por eles. Nesta noite, eu quisera, de lá de cima, cobrir o mundo com um manto de paz. Nesta noite, eu quisera reunir todos os entrajos e tumores dos filhos dos homens, levantar com ele um altar no meio do mundo e reduzi-los a um holocausto final, para que só reste a cinza da paz sobre o chão de alegria. Nesta noite, eu quisera que os navios de todos os mares fossem empurrados pelos ventos do amor. Quisera incendiar-me nesta noite, na fogueira da dor, para que sobre apenas o amor. Depois disso, tudo pode acabar, porque já teremos chegado ao pico da ressurreição. Jesus crucificado, nesta noite, eu renuncio a tudo e entrego uma moeda.
que por ela venha a sombra bendita para os ninhos humanos e o riso alegre para os olhos das crianças. Que saiam nesta noite as abelhas para os campos floridos, que os exércitos recolham-se aos quartéis da paz, que os doentes possam deixar suas camas, que os enfermos saiam dos hospitais e que a dor se retire para sempre a sua toca escura. Jesus, venha sobre mim toda a dor do mundo para transformá-la em amor total e que ninguém, de agora para sempre, seja revestido por ela. Que o mundo seja envolvido nos braços da doçura. Nesta noite, eu quero iluminar com minha lâmpada todos os caminhantes, cativos e desterrados. Quero plantar um roseiral em todos os lares, chover sobre os campos queimados, desencadear ventos que carregam esperança, esperar na porta todos os repatriados, correr como um cesto na mão, semeando a paz. Ser a bengala dos coxos, o guia dos cegos e a mãe dos órfãos. É lindo, né? Francisco, numa época que tinha iniciado já as cruzadas, aonde as igrejas Roma estava expandindo seus domínios e, acima de tudo, querendo conquistar a terra de Cristo, né? Invadindo toda a região do Oriente Médio, e eram centenas, milhares, milhões de mortes e de formas violentas. Então, assim, eu acredito que Francisco, nessa unicidade com Cristo, ele fez uma grande divisão neste processo para dar uma mudança no curso do que a Igreja Católica estava fazendo no mundo. Senão, eu acredito que teria sido muito pior. Um atraso muito maior, porque se a gente for pegar a história real de como faziam, e nessa época aí, tem até um livro paralelo a esse aí, que fala de Francisco e fala dessas cruzadas, né? Você lembra, né, Maria? Você leu ele, né? Qual que é o nome dele mesmo? Você lembra? Eu esqueci. Ele fala das cruzadas. Então, e assim, 10 mil homens, por exemplo, Roma contratava uma pessoa que tinha muito dinheiro. Aí ela pegava e contratava soldados e ia fazer conquista através do mundo, pilhar. Então, chegasse numa cidade, vamos ver, chegava em Goiânia, sitiava Goiânia e falava assim, aqui é da Igreja Católica, né? Então, 30% vocês têm que dar para a igreja. Não quero, eles vinham e matavam homens e crianças. Mulher grávida, morria tudo. Idosos, homens e crianças. Deixava as mulheres para eles serventearem e fazerem filhos nela, para dizer que eram filhos de Roma. Então, dizem, e isso é real, que até o deserto tinha tanta morte e de tanta maldade que teve rios de sangue, descia sangue. E que um desses grupos, estou arrepiando inteiro, desses grupos foi sitiado, tem até a história de Saladino, Saladino foi um dos que barrou ele, né? E que acabou com essa cruzada por Oriente Médio, porque Saladino era muito inteligente e muito religioso, né? Eles estudavam a lei de Moisés e eram realmente seguidores de Cristo sem essa perversidade, mas com a defesa.
Então Saladino aí sitiaram eles, e eles eram nômades do deserto, então conheciam muito o deserto. E lá, Saladino sitiou eles e usou técnicas do deserto, e eles ficaram morrendo à míngua. Aí eles matavam um para comer, matavam entre si para comer, um ao outro. A coisa, e era essa época aí, ó. Francisco chegou aí, por isso que ele ficou cego. Ele chegou aí por Oriente Médio, fez essa viagem por Oriente Médio. E ele pegou aquela cegueira do deserto, né? Lá, né? Nós aqui que não é habituado, se a gente chegar lá e não usar óculos ou tampar os olhos com pano negro, até eles mesmos têm que tampar com a... e aí a pessoa fica cega. Qualquer um de nós fica cego. Se a gente lá em poucos dias, poucas semanas a gente fica cego. Cria uma névoa no olho assim, depois não volta. Talvez hoje até volte, naquela época não. Então eu acredito que este momento aí, Francisco invocou Jesus para fazer toda essa revolução no mundo, para acabar com esse tormento infernal. Ele se colocou. E para isso ele precisava fundir com Cristo. Mas em qual hora que ele fundia com Cristo? Na hora que Cristo era mais lembrado. Na época que Cristo mais tocou nos corações, que foi a Via Crucis, o martírio. E aí ele precisava sentir tudo isso assim, para desenvolver. Vocês veem o que primeiro, antes disso tudo, o que ele fez? Deitou na terra. Não estava caindo uma chuva com granito? E ele deitou na terra e não abriu os braços, recebendo a chuva, os granizos e fazendo abrir fendas na terra com as enxurradas e os raios e a chuva, né? E os granizos. E ele fez isso na sua própria carne, para expandir, ou ele conectou na terra e conectou nos céus e expandiu o amor a todas as criaturas do mundo, principalmente na exemplificação da Igreja Católica. Ele transformou a Igreja Católica. Ela foi acabando com as cruzadas, e depois, quando acabou-se com as cruzadas, aí veio, infelizmente, de quem era? Não, quem começou ela? Mas foi queimado foi lá por 1400 e tanto. E quem era Gregório aí? O amigo dele. O amigo dele. Rei Leão. Não, não era o Rei Leão, não, era o outro lá. É aquele outro lado, esqueci o nome dele. Gregório IX, nome. Tá entendendo? Que depois ele foi, quando ele levou Francisco, não sei se aí tem, ou se é outro livro, eu confundo os dois, levou Francisco para Roma. E aí Francisco ia morrer lá. E aí Francisco dormiu uma noite em Roma. Aí Francisco não quis, eu não sei se é nesse livro, eu estou confundindo os livros, é esse? E Francisco dormiu no chão. E aí depois disso, né, Francisco saiu, aí o outro Papa desencarnou, né? Ou desencarnaram ele também, tem muita... tinha, até hoje. Aí, né, hoje eles afastam, né? Igual o Papa aí foi dado uma tiradinha de lado esses tempos agora, né? E aí, esse que não era Papa, que ainda era, sei lá, como fala, bispo, sei lá, e ele pegou e depois que Francisco foi, morreu, ele transformou-se em Papa. E aí iniciou-se, acabou as cruzadas e começou a Inquisição. A noite passou assim. Quando uma tênue claridade anunciava, nos confins do horizonte, a chegada do dia, ouviu-se algo como um estampido. Foi um acorde de dor e de amor que entrou, como uma tempestade,
nas artérias de Francisco. Do céu desceu, como um meteoro incandescente, o amado crucificado. Os ares enchiam-se de doçura. Jesus era fogo, era energia, força, dor e gozo abatendo-se sobre o pobrezinho. Nesse momento, Francisco olhava para o Oriente. A aparição assemelhava-se a um serafim com 6 asas de fogo. Mas, ao chegar mais perto, o irmão percebeu, abaixou das asas, um homem crucificado. O delírio apoderou-se do pobrezinho. Era medo, júbilo, admiração, pena infinita, gozo embriagado e dor sobre-humana. Todas as espadas do mundo caíram junto com todos os favos da terra, em cima do irmão. Francisco sentia que estava morrendo. Esteve mesmo às margens da vida. Pareceu-lhe estar no meio de uma furiosa tempestade. De repente, teve a impressão de que um raio cairá sobre seu corpo. Deu um grito desesperado, tomado por uma dor sem limite. Mas o pobre ficou duvidando se era dor ou prazer. Poucos minutos depois, sentiu como se outro raio abastecesse abraçadoramente sobre seu corpo. E assim foram como 5 raios que descarregaram sobre eles. Francisco sentiu que sua última hora tinha chegado e que já estava reduzido a cinzas. Meu Jesus crucificado, disse, descarrega sem piedade sobre mim todas as tuas dores. Mas, Senhor, quero que acabe com toda a dor da terra, reduzindo-a ao amor. Contudo, não era preciso. Tinha chegado a consumação. Francisco estava crucificado. A visão desapareceu. Estava amanhecendo. Francisco teve a impressão de que a tempestade amainará e de que tudo estivesse voltando à normalidade. Na luz incipiente da aurora, comprovou que suas mãos, pés e lado estavam queimados, feridos, perfurados, manados muito sangue. As feridas doíam horrivelmente. Os estigmas, mãos, pés. Então aqui foi a hora que foi a crucificação mesmo. No caso, porque aí ele passou por todo. Exatamente. Ele criou o momento da consumação. Exatamente. Mas esse anjo que veio, que ele viu, foi o que no caso? Agora ele falou que os anjos com rasas e tal. Aí não dá pra gente entender e saber, mas a força do amor aliada ao poder do pensamento, né, magnetizou-se, né? Ele viveu, que quando aconteceu com Cristo também, na hora que encerrou ali, a noite, o dia ficou noite e caiu raios e trovoadas e, né, despencou-se uma torrencial chuva, né? E ele sentiu nele a Igreja Católica chama de estigma. Então, assim, ele plasmou, era uma noite de raios, ele, sei lá, não entendo, não sei como, mas eu sei que é a força do amor que magnetizou com o pensamento e concretizou. Mas ele coloca aqui como se fosse ele... isso é uma visão, né? Uma visão, né? É uma visão. Porque no momento eu estava pensando que ele estava vendo Cristo descer e tal. É uma visão apocalíptica e também, porque assim, alucinógena, né? Alucina. Na verdade, o negócio, quando entra em êxtase, não tem como explicar. Você vê, aí ele disse os serafins são os anjos mais evoluídos, né? Então ele viu, a hora que aproximou era Cristo, né?
Então, e passou a sentir ali o estigma de Cristo. Ele Né? estava em transe, né? Estava em transe, sim. Ele já começou lá nas loucuras lá, né? A hora que ele deitou na Falcão terra, levantou, lá, ele saiu gritando, né? Do Falcão. Depois ali, vocês acham que eu sou doido. Vocês acham que eu sou doido. E ele saiu gritando, né? O amor não é amado, não é? Ele saiu gritando. Nossa, mas já fiz isso mais. Agora que eu consertei. Eu gritava sozinho. De alegria, de felicidade. Então, assim, assim, é um êxtase. O cara entrou em êxtase. E eu acredito que ele trouxe para si os males das trevas da humanidade. E elevou-se a energia do amor para segurar o poder das trevas que estava assumindo o poder da face da terra. Aquilo que nós chamamos dos dragões negros. Então, assim, é fantástico, né? Agora, a compreensão como foi plasmado manifesto, eu acredito que não é dado ainda a muitos seres mortais entender, não, né? Considerações finais aí, Rani? Primeiro, quando eu fiquei lendo, eu vaguei já nesse momento do Falcão com ele, né? Tipo assim, quando a gente faz uma leitura, eu acredito que a gente tem que trazer ela pra gente alguma similaridade dos momentos pra gente, vamos dizer assim, aprender e passar. Então, quando eu fiquei vendo esse momento dele com o Falcão, que ele ia cair, vamos se dizer, na fragilidade, porque o Falcão come animais e tal, porque ele já era sensível a isso, ele não tinha coragem de maltratar nada. Aí ele buscou um reverso para poder mudar. Então, assim, aí ele buscou palavras bonitas de incentivo e de acolhedor ali para vamos dizer assim, a ave, né? Para poder ali entrar na mesma sintonia e tirar aquela, vamos dizer, fragilidade que era o que ia fazer com ele. Então eu fiquei, vamos dizer assim, lógico, todo o contexto é muito espiritualização, é muito, como você falou, é muito na parte de sentimento, né? Na parte de introspecção mais sentimental. Então assim, eu fiquei entrando nisso porque assim, a gente, tantos momentos da vida da gente, eu costumo falar que momentos difíceis a gente tem, mas tira algo positivo de tudo. Então acredito que ali esses momentos, quando você tira essa algo positivo, é em cima dessa fragilidade e buscar sempre o lado positivo, né, que ele buscou, que é o lado de tocar em palavras bonitas, frases bonitas e sensibilizando ali a outra parte. Então assim, eu achei bonito, me mexeu, tocou, se mexeu. Aí fico viajando um pouco nessa história, né? Tanto que ele foi iluminado, né? Sofreu e iluminou-se, né? Interessante isso aí, porque na hora que ele entrou nesse pensamento, ele ia julgar o Falcão. Se ele julgasse o Falcão, ele julgaria quem? Deus, né? Deus. Porque o Falcão, se ele não caçar, o que ele vai fazer? Morre. Então é a lei natural. Aí ele desviou o pensamento. Porque eu vou julgar Deus, né? Desviou o pensamento. E buscou a compreensão da unicidade. Ele entrou no pensamento de Cristo. Olha que lindo, ó. Aí ele colocou, começou a falar, tanto que você é privilegiado, de estar no alto, na altura e tal. Exatamente. Depois colocou um pouco que ele vivia na solidão, mas tinha todo o seu privilégio. Então, ele vivenciou todo assim, abrangente dessa... É muito bonito. Maravilha.